Olá, boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida. Boa noite para os irmãos. Saudade de todo mundo, né? Saudade de estar lá na igreja. A igreja somos nós, mas estar lá no templo, né? Cultuando, abraçando os irmãos. Boa noite, vamos entrando, todo mundo. Porque eu creio em nome de Jesus que Deus tem uma palavra abençoada para o coração de cada filho seu essa noite. Amém. Boa noite, Flávio Júnior. Boa noite, Andresa. Boa noite, Jaqueline. Deus abençoe vocês. Fique aí conosco. Hoje Deus tem uma palavra maravilhosa. Boa noite, Vanessa Molina. Deus te abençoe. Boa noite, Paulinha. Paula. Boa noite, Edmar, Carol. Deus abençoe. Carol, tava uma delícia a feijoada, viu? Muito obrigada. Jaqueline. Boa Maria noite. Pinheiro. Deus te abençoe, querida. Boa noite, Jaqueline. Gracinha. Ela mandou feijoada pra mim. Delícia, Carol. Boa noite, Karina. Boa noite, Maria. Gleidson, boa noite, Gleidson. Boa noite, Lourdes. Deus abençoe vocês. Que bom, né? Quinta-feira, nosso culto de quinta-feira online. Estamos aqui na expectativa, crendo de todo o nosso coração que o Espírito Santo de Deus, ele já está trabalhando na nossa vida. Ele já está trabalhando aí com você. Você já convidou ele? Você já falou para ele? Você já preparou a sua água aí no copo? Já colocou sua água pela fé? No final a gente vai estar orando pela nossa água. Amém? Que o seu coração esteja um coração sensível, um coração bem dilatado, um coração apaixonado para receber a palavra de Deus, para receber os ensinamentos do Senhor nessa noite, ministrado pela nossa missionária Elaine. Boa noite, Rita. Deus abençoe, querida. Deus abençoe o Marcos. Deus abençoe. Não deu para ver o nome. Deus abençoe você, querida. Karina Marques. Deus abençoe. Deus abençoe a Débora. Deus abençoe vocês, queridos. Amém? Vamos orar então? Vamos orar a oração do Pai Nosso nessa noite, antes de nós já passar para a palavra. Vamos orar junto a oração do Pai Nosso? Vamos convidar aí nossa família, nossos parentes. Vamos convidar nossos amigos para que eles possam receber a visitação do Senhor na vida deles nessa noite. Que o Espírito Santo tenha total liberdade de tocar, de operar em nós conforme o propósito de Deus. Amém, queridos? Vamos orar então, Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoe, Senhor, todas as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos, ó Pai, de todo o mal, porque teu, Senhor, é o reino, teu, Senhor, é o poder, e tua, Senhor, é a glória, a majestade para todo o sempre. Amém, querido? O Senhor é bom. Boa noite, Ana Mares. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Murilo. Deus abençoe a sua mãe, querida. Deus abençoe, viu? Deus abençoe seus filhos. Fique conosco aí, vai convidando seus amigos para se chegar. Hoje é uma palavra maravilhosa de Deus, que Ele vai estar falando no nosso coração, e eu já vou passar para nós já ir recebendo, para nós já irmos nos alimentando dessa palavra. Amém, queridos? Fiquem conosco ligadinho, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, né? Boa noite, irmãos, para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que estão entrando. A paz, o amor, a misericórdia, a unção de Deus estejam com todos. Mais uma noite especial, especial porque Jesus está aqui, está aí com você. Mais uma noite que eu creio que Deus vai falar nos nossos corações de uma forma sobrenatural, assim como Ele tem falado todos os dias. Então, que você esteja com o seu coração aberto, com o seu coração receptivo para poder receber a palavra do Senhor essa noite, porque Ele tem uma palavra do céu
para estar ministrando no nosso coração. E, meu Deus e meu Pai, que nós colocamos, nós entregamos, meu Pai, nas suas mãos. Sim, Senhor. Todas as coisas. Entregamos a palavra, entregamos Sim, nosso Senhor. coração, entregamos nossa vida, nosso ser. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, e Sim, te pedimos, meu Deus. fala conosco, nós precisamos, ó Pai, de ouvir a Sua voz. Fala, Senhor. Nós precisamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações Sim, meu essa Deus. noite, ó É Pai. verdade, Jesus. Que a Sua voz seja penetrante Alcance no nosso cada coração como uma espada de dois Alcance o gumes, coração ó da Pai. Rita, que é dentro do Que a Sua coração palavra dela. venha estar alcançando o coração Tu és de o cada Consolador, filho tu seu, ó és Pai, o essa noite, em nome Consolador. de Consola o Jesus. coração dela e Amém conforta. e amém. Amém. Abra a Graças palavra do Deus. Senhor no livro de Gênesis, Gênesis 37. Gênesis 37. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a vida de um homem que eu gosto muito da história dele e que vai nos ensinar bastante coisa essa noite, que é sobre José. Esse homem, né, que tem grandes preciosidades para estar nos ensinando essa noite. E José, aqui no capítulo 37, ele vai ser vendido pelos seus irmãos. José era um dos 12 irmãos filhos de Jacó. E ele era filho de Raquel. E aqui no capítulo 37 já vai começar falando de quando ele tinha 17 anos. Quando ele começou a apacentar ovelhas com seus irmãos. E a história que eu quero começar é nesse momento, a partir que começou essa data, os 17 anos dele. E aqui começa falando que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai com os seus irmãos e que tudo que os irmãos faziam de errado, José ia lá e contava para o seu pai. Ele era um fifi, né? Contava tudo. E por isso, os seus irmãos tinham raiva dele, porque tudo que eles faziam, ele ia lá e falava tudo para o seu pai. E numa dessa ocasião, ele sonhou, ele teve um sonho. E a partir desse momento que eu quero ler com vocês para começar a história. Amém. É o 37, no versículo 5. Nós vamos ler do 5 até o 11. E aqui começa falando assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam mais ainda e disse-lhes: ouve, peço-lhes, esse sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por causa dos seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a sua mãe e seus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar rebanho do seu pai junto a Siquém. Então aqui, José, ele estava contando o sonho que ele teve. O primeiro sonho e o segundo sonho que Deus deu para ele. E ele contou para os seus irmãos, e é óbvio que seus irmãos não gostaram, né? Porque vão falar: nós vamos se prostrar perante você. Sim. E contou para o pai também, que o pai também e a mãe se prostrariam, porque ele seria grande. E o pai na hora repreendeu, mas aqui na palavra do Senhor fala que ele guardou no seu coração, porque ele era um homem temente a Deus, sabia que quando Deus dava sonhos, que Deus cumpriria os sonhos. Na hora ele ficou bravo, mas ele guardou isso no seu coração, essas palavras. É verdade. E José continuou com a sua vida e fala que
eles foram apacentar, os irmãos foram apacentar ovelhas em Siquém, e que o pai chegou para José e falou para ele: olha, vai lá vigiar seus irmãos, vai lá ver como é que tá, se tá tudo certo, se eles estão fazendo a coisa direito, porque normalmente eles faziam sempre alguma besteira. E José pegou e falou, que aqui fala na palavra do Senhor: eis-me aqui. Quer dizer, pode deixar, pai, que eu vou fazer a sua vontade. E é estranho, né, porque os irmãos dele tinham ciúmes dele. Como que o pai, sabendo que os irmãos não gostavam, que tinham ciúmes dele, porque o pai realmente gostava mais dele do que dos irmãos, fala na palavra, porque ele era filho da velhice dele, tanto é que ele fez até uma túnica colorida para ele, deu para ele, eu creio que vocês se lembram dessa história, e aí que eles ficaram mais enciumados. Como que um pai, sabendo que os filhos têm ciúmes, vai mandar ele sozinho para aquele lugar para encontrar com os irmãos? Né, a gente fica pensando, mas ele não temeu a nada, ele falou: eu vou, meu pai mandou, eu vou, e foi. E quando ele estava chegando, a palavra do Senhor fala que quando ele estava chegando perto dos irmãos, os irmãos os avistaram de longe, o avistou de longe, e falou: nossa, lá vem aquele enxerido lá, vamos matar ele, porque chega, né, de ficar molando a gente. Linguagem traduzida da Elaine, tá? Essa tradução. E aí eles olharam e falaram: vamos matar esse enxerido. E aí um dos irmãos falou: não, nós não podemos ficar com esse sangue nas nossas mãos, vamos jogar ele numa cova. Tinha uma cova lá, a gente joga ele aqui nessa cova e fica tudo certo. E eles jogaram, arrancaram a túnica, que era o objeto de ciúmes deles, arrancaram a túnica dele e jogaram ele nessa cova. Aí o outro irmão deles pegou e falou, viu chegando uma caravana de ismaelitas. Aí falou: não vamos ficar, deixa ele morrer aqui não, nós não podemos ficar com esse sangue manchado nas nossas mãos, é nosso irmão, é nossa carne, vamos vender ele para os ismaelitas. Aí, e ainda ganhava, né, um dinheirinho com isso ainda. Aí eles venderam José para essa companhia de ismaelitas por 20 pratas, 20 moedas de prata. E aí começou o plano de Deus para a vida de José. Ele foi vendido, foi levado lá para o Egito, e chegando lá no Egito, Potifar, que era era o capitão da guarda de Faraó, ele pegou e comprou José. E ele comprou José e levou para sua casa. E José ficou lá trabalhando para ele, para Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. E conforme ele ia trabalhando lá na sua casa, trabalhando, fazendo serviço como escravo, lá na casa de Potifar, a palavra do Senhor fala que Deus era com ele. Que onde ele colocava a sua mão, Deus prosperava, Deus abençoava. Porque José, ele não fazia uma simples coisa que o seu Senhor mandava. Ele não fazia só aquilo que o Senhor mandava. Ele fazia além, ele fazia sempre mais do que aquilo que o seu Senhor mandava. Então, ele sempre era visto com bons olhos. E Deus dava graça aos olhos dos seus feitores, das pessoas que estavam lá olhando o que ele fazia. Deus sempre dava graça porque ele nunca perdeu a sua fé. Independente das circunstâncias que ele passava, ele continuava firme e fiel a Deus. E isso é uma coisa muito importante para nós. Independente das circunstâncias, independente de nós estarmos passando qualquer coisa, nós temos que nos permanecer fiel a Deus. E nós, como trabalhadores, como funcionários, nós não podemos fazer somente aquilo que foi nos mandado fazer. Nós temos que fazer sempre além, sempre mais. Na palavra do Senhor ele fala isso. Se ele pediu para andar 1 milha, anda 2. Sempre é além do que você tem que fazer. Nós devemos fazer. Porque quando nós fazemos além, vocês podem ter certeza que vocês vão ser reconhecidos também pelos seus patrões. Né? Não só ficar acomodado naquele mundinho, naquelas circunstâncias. José fazia isso por onde ele andava. E a palavra do Senhor fala isso,
que ele sempre era reconhecido pelo Senhor. E fala assim, a bênção do Senhor era sobre tudo que ele tinha na casa e no campo. Amém. Então tudo que Potifar tinha, Deus abençoava, e ele crescia cada vez mais. Por quê? Por causa de José, por amor a José, que era bênção na casa dele. Nós temos que ser bênção onde nós formos e onde nós andarmos. Ele estava numa situação como escravo. E ele não viu a situação do escravo dele. Ele viu o que ele tinha que fazer e pronto, fazia e temia a Deus. E ele sabia que Deus tinha um propósito e um plano na vida dele para se cumprir. Se Deus colocou sonhos na sua vida, se Deus gerou sonhos na sua vida, não se frustre diante da primeira circunstância, diante do primeiro problema, mas permaneça fiel a Deus. Deus é uma escola. Ele nos forma na escola dele para depois ele nos dar aquilo que ele planejou para nós. Amém. Nós vamos passando por etapas. Não tem como Deus dar uma coisa assim grande para nós sem nos ensinar. Deus ele nos ensina primeiro para depois dar. Aleluia. E José estava nessa escola, na casa de Potifar, e mais à frente nós vamos ver isso. E a palavra do Senhor fala que José era belo também. José era bonito. Então a mulher de Potifar ficou de olho nele e queria se deitar com ele. Mas ele, como um homem temente a Deus, falava, não, eu não quero, eu não posso. Falou, meu patrão, ele falou que eu podia, me entregou tudo que ele tem nas suas mãos, só que não tocar na esposa dele. E a mulher insistia e ficava tentando ele, né? Porque a tentação vem, a tentação muitas vezes nos assola, a tentação muitas vezes fica lá batendo na nossa porta, mas nós temos que falar não para a tentação. Sempre um não para a tentação, que uma hora ela vai fugir. Mas essa mulher, ela ficava insistindo, até que ela armou uma cilada, tentou agarrar ele à força, e nisso ela pegou uma roupa dele, ficou nas suas mãos, e em vez de falar a verdade, ela distorceu a história e falou que José tinha agarrado ela e tentado seduzir ela, e prenderam José. Contou essa história para o seu marido e José foi para a prisão como um inocente. Mas ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. Gostando, não gostando, estando errado, estando certo, ele se calou e foi. Ele não falou nada para Potifar, ele apenas foi. E chegando lá na prisão, fala na palavra de Deus que Deus era com ele. E que Deus deu graça aos olhos do carcereiro mor com relação a ele, para que o carcereiro mor abençoasse a vida dele. Aí esse carcereiro mor também colocou todos os presos nas mãos de José. Onde José passava, onde José chegava, onde ele fazia os seus serviços, Deus abençoava aquele lugar. Glória a Deus. Ele não ficava como um simples escravo. Ele sempre se destacava onde ele estava. E Deus sempre abençoava o lugar onde ele estava. Aleluia. Deus abençoa o lugar que você põe em suas mãos. Eu Deus creio. abençoa o lugar que você está. Amém. E Deus abençoou uma simples prisão por amor a José, porque ele continuava firme, continuava fiel e continuava fazendo além daquilo que lhe foi mandado. Não importa o lugar que você está hoje, ele estava num lugar horrível, que era uma prisão, injustamente por algo que ele não tinha feito nada para estar naquele lugar. Mas independente do lugar que nós estejamos, independente do lugar que você esteja, seja fiel a Deus. Amém. Não dependa das circunstâncias que você vive, e dependa de Deus. Apenas de Deus nós temos que depender. Talvez você está trabalhando num lugar que você não gosta, mas não fica triste e fala, vou só fazer aquilo que me mandaram e tá bom demais. Não, faz além, que Deus vai abençoar tanto o lugar que você tá e transformar aquele lugar, porque os lugares que ele andava, Deus transformava. Amém. Deus transforma aquilo que é ruim em algo bom. Deus ele vai te honrar quando você honra o seu patrão, quando você honra o lugar que você trabalha. Deus te honra também.
Deus mandou caminhar uma milha, caminha 2. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Assim como ele era com José, ele vai ser com você também. Glória a Deus. Eu creio. Receba as bênçãos do Senhor para a sua vida. Amém. E aqui fala que ele estava lá na prisão e depois de um tempo atentaram contra a vida do faraó e foi preso o padeiro e o copeiro Mor. E chegaram lá na prisão aos cuidados de José. E eles, num determinado dia, eles tiveram um sonho. Cada um teve o seu sonho e não tinha ninguém que interpretasse esses sonhos. E José, através de Deus, interpretou o sonho dos dois. Interpretou certinho o que ia acontecer com um e com o outro. Um foi enforcado e o outro foi restituído o cargo, assim como ele falou nas traduções dos sonhos. E José falou pro copeiro, que foi o que não foi enforcado o padeiro. Falou para ele, quando você chegar lá perto do faraó, lembra de mim. Nossa, eu tô aqui. E começou a lamentar. Porque tem momentos que a gente lamenta, que a gente fica triste, que a gente chora, né? Muitas vezes nós não somos fortes o tempo todo. Tem hora que a gente tem que chorar realmente, tem que lamentar realmente, mas depois se colocar de pé de novo. Não pode ficar por muito tempo lamentando, nem chorando, não. E José fez isso. Ele falou, quando você estiver lá, lembra de mim, fala que eu tô aqui injusto, fui vendido pelos meus irmãos, aí a mulher dele me seduziu, falou, mentira, eu tô presa injustamente, lembra de mim? Falei, não, pode deixar que eu lembro. E a palavra do Senhor, vindo mais pra frente, né, fala que ele se esqueceu. Chegando na presença do faraó, ele nem se lembrou de José mais, continuou com seu serviço e foi fazendo suas obrigações e não se lembrou. E fala que depois de 2 anos inteiros, José, o faraó, ele teve um sonho que ficou atordoado. E ninguém conseguia, nenhum dos sábios, nenhum dos videntes lá dele, não conseguia interpretar os sonhos dele. Até que nesse momento fala que o copeiro se lembrou de José. E falou, olha, quando eu estava lá na prisão, eu e o padeiro também, nós tivemos um sonho. E o único que soube interpretar, e certinho com a tradução que aconteceu depois, foi José. Chama ele, quem sabe ele sabe interpretar os seus sonhos. Aí o faraó falou, não, então chama esse José aqui. Aí trocaram ele de roupa, falando a palavra, barbearam, colocaram umas vestes propícias para estar na presença do rei, do faraó, e levaram ele para lá. Aí fala assim que antes tinha falado que tinha se esquecido, e agora que ele se lembrou. Muitas vezes nós olhamos para determinadas situações falando, nossa, Deus esqueceu de mim. Ele não se lembra mais daquilo, ou daquele sonho, daquelas promessas que ele prometeu. Deus não esquece. Deus não esquece de nenhum filho seu. Amém. Nós temos na nossa vida um tempo determinado para se cumprir a promessa do Senhor, para se cumprir a palavra do Senhor, para se cumprir os sonhos de Deus na nossa vida. Amém. O nosso tempo e o tempo de Deus é diferente. Glória a Deus. Então leva um determinado tempo e nós precisamos desse tempo para nos amadurecer. Aí fala que ele se lembrou e que o faraó chamou José para a presença dele. E José chegou na presença dele. E José, como sempre, ele não se exaltava, ele exaltava a Deus, ele exaltava Jesus. Glória e ele a falou Deus. para eles assim, não sou eu, né? Respondendo José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Quer dizer, quem dá essa resposta, quem dá essa instrução dos seus sonhos, essa revelação de sonhos, não sou eu não sou nada. Quem coloca isso no meu coração é Deus. Toda honra, toda glória é de Deus. Amém. Nós não somos nada sem Deus. Nossa palavra não tem poder, mas a palavra e o nome de Jesus vindo da nossa boca tem poder. Glória a Deus. E nós temos que crer e confiar nisso e dar honras e glórias a quem é devido. Aleluia. Então ele falou naquele momento, não sou eu que sou bom, bom é Deus.
É Ele que é poderoso para fazer e discernir qualquer coisa que está encoberta. Talvez, meu irmão e minha irmã, tem coisas encobertas na sua vida que você não está conseguindo discernir ainda. Mas busque em Deus. Busque em Deus, que Ele vai revelar no seu coração aquilo que você precisa, as ferramentas, aquilo que você precisa da palavra certa na hora certa. Aquete o seu coração. E Faraó contou para José o sonho que ele tinha tido. E Faraó revelou os sonhos para ele. Que ele tinha sonhado com vacas gordas, as vacas magras, a vaca magra comendo a vaca gorda, e a mesma coisa com as espigas. Umas espigas cheias e umas espigas vazias, mirradas, e as espigas vazias mirradas comendo as espigas cheias. E um sonho mais louco, né? Aí José falou assim, olha, no Egito vão ter 7 anos. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Vai acontecer isso. Mas para o Senhor, Faraó, fazer alguma coisa, você tem que ter um homem capacitado para poder administrar tudo isso. Porque ele tem que pegar, durante esses 7 anos, que vão ter bastante fartura, vão ter bastante comida, tem que pegar a 5ª parte de tudo isso, pegar pessoas, governantes, levar nos lugares, arrecadar, pegar todos esses alimentos, guardar em galpões e para poder, nos 7 anos de fome, alimentar o povo e a sua casa. José, mais uma vez, ele não deu só a resposta que Faraó pediu. O Faraó pediu para ele que queria a interpretação do sonho. Além de interpretar o sonho, ele deu a solução para o problema. Olha, para vocês verem, em tudo que ele passava, sempre ele fazia a mais, sempre fazia além daquilo que era pedido. Em todos os setores que ele passava, até diante do Faraó. E José, ele precisou de passar várias etapas durante essa escola, que foi um aprendizado. Aqui fala que quando ele chegou na presença do Faraó, ele tinha 30 anos. E a história dele lá começou quando eles venderam ele, que ele foi para o Egito, ele tinha 17. Então, ele precisou de uma escola de 13 anos até o sonho se cumprir. Ele passou primeiro, administrou a casa do Faraó, que era uma fartura, para aprender como é que ele administrava na fartura. Depois ele teve que passar pela prisão, como é que ele administrava quando não tinha nada, quando tinha muito pouco. Ele passou por várias etapas na sua vida, como é que ele lidava com a mentira, como é que ele lidava quando ele era tido sob pressão, como é que os sentimentos dele, ele lidou com sentimentos, lidou com fartura, lidou com pobreza, com tudo, para ele ser um bom administrador e um bom governante. Porque não tem como Deus te colocar numa altura se você não aprendeu, você vai cair. Então Deus, quando Ele nos dá sonho, quando Ele nos dá projeto, Ele nos ensina. Você tem uma caminhada até você chegar no plano e projeto de Deus. Ele não te dá algo grande sabendo que você não vai dar conta. Quando Ele chega a colocar alguma coisa nas suas mãos, é porque Ele vai te instruir antes. E José fez e teve essa caminhada. Ele caminhou, ele andou conforme a palavra do Senhor. E aí Faraó falou para ele, olha, com essa sabedoria de Deus, até Faraó reconheceu a sabedoria de Deus. Com essa sabedoria de Deus, só pode ser você. Só pode ser você o governante daqui. Abaixo de mim, só você. Naquele momento, se cumpriu o sonho de Deus para a vida dele. Naquele momento, aquilo que Deus ambicionou e sonhou para a vida dele se cumpriu. E se cumpriu por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. Quando ele falou pro copeiro-mor para se lembrar dele, se o copeiro-mor tivesse lembrado dele naqueles 2 anos antes, ele não ia estar como governador. Ele iria poder estar na cozinha, auxiliando os padeiros, copeiros, servindo o Faraó. Mas não era isso que Deus tinha para ele, Deus tinha mais. Então, o tempo de Deus na nossa vida tem que ser concluído exatamente no tempo de Deus.
Porque aí sim é bênção na nossa vida. Quando nós tentamos pular barreiras, pular processos, nós pulamos a bênção completa de Deus. Porque Deus não tinha uma cozinha para ele, não tinha ele como copeiro. Deus tinha algo muito maior. Ele seria o responsável, aquele que é responsável para suprir a fome de todo aquele país, de todo aquele lugar e das vizinhanças. Deus fez ele grande, mas não por ser grande, porque Deus tinha um plano e um projeto na vida dele. Deus tem um plano e um projeto na sua vida. Deus ele tem algo muito específico e especial na vida de cada um de nós. E aí fala também na palavra do Senhor que ele foi, né, posto como governante daquele país e que posto como governante daquele lugar do Egito, e depois passou-se os 7 anos de fartura. Ele guardou, fez tudo aquilo que ele ia fazer, guardou os alimentos em galpões, fez todo o seu plano e o seu projeto. E quando chegou os 7 anos de fome, fala que aí, depois de um determinado tempo, quando acabou a comida, Jacó, que era o pai de José, falou para os seus filhos: vai lá no Egito, porque lá eu fiquei sabendo que eles estão vendendo alimentos. Vai lá e compra, porque senão a gente vai morrer de fome, porque não tem mais nada para comer. Aí os seus irmãos foram lá para comprar comida, comprar alimento para eles poderem se alimentarem. E aí, naquele momento, José encontrou com os seus irmãos quando ele chegou lá no Egito. E ele arquitetou todo um plano, toda uma estratégia, que eu não vou comentar aqui, que é muito demorado, mas para poder observar os seus irmãos, para ver se eles tinham mudado, se eles estavam da mesma forma, se eles estavam da mesma maneira e o que ele ia fazer. Porque ele não estava lá por acaso. E aí, depois de ter arquitetado esse plano todo, os seus irmãos, depois de várias coisas que aconteceu, foi revelado para os seus irmãos que ele era o José. Sabe aquele José que foi jogado lá na cova para morrer? Tiraram e venderam para os midianitas, para os ismaelitas, por 20 pratas, moedas de prata. Agora ele era governador do Egito. Acima dele só o faraó. Aquele menino de 17 anos agora já tinha 30. E governava uma cidade. Bom, agora já tinha mais, porque 30 mais 7, 37. E eles olharam naquele momento que foi revelado que ele era irmão deles. Eles falaram: nossa, e agora? Ele vai se vingar. Ele vai se vingar de nós estamos perdidos. Todos temeram. Mas José, aquele homem temente ao Senhor, mais uma vez surpreendeu a todos. Aleluia. Surpreendeu a todos e falou: olha, não foram vocês que me colocaram, que me venderam, que fizeram tudo isso por vontade própria. Vocês fizeram isso para cumprir aquilo que Deus tinha na minha vida e para conservar o povo desses lugares, para conservar o povo de Deus. Deus usa a nossa vida para estar abençoando as pessoas. Aleluia. Nós muitas vezes olhando para situações e coisas que acontecem, falamos: gente, mas não é possível que eu estou vivendo tudo isso. Não é possível que ninguém está vendo. Não é possível que vocês não estão vendo que aquela pessoa faz isso. Muitas vezes aquela pessoa está sendo usada porque tem toda uma história que vai acontecer na sua vida. Sim, é verdade. Para chegar nos planos de Deus, Deus usa pessoas muitas vezes que nós ficamos feridos e magoados. E muitas vezes não é aquela pessoa que, bem dizer, queria fazer aquilo, mas ela foi usada por Deus para fazer aquilo. E nós ficamos irritados e nervosos muitas vezes, igual aquilo que nós estamos passando agora. Nós ficamos agitados, nervosos com os governantes, com as pessoas grandes que estão lá por trás do poder. Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe tudo que está acontecendo.
eles muitas vezes estão sendo usados para concluir o plano de Deus. Então nós temos que parar de colocar a culpa num, colocar a culpa no outro e apenas orar. Apenas fazer o que José fazia. Confiar. Ele confiou que o sonho que Deus deu para ele ia concretizar, então ele só ia fazendo o que ele tinha que fazer, sem se importar com a situação e com a circunstância. Então não se intimide diante da circunstância que você está vendo. Não se intimide daquilo que você está passando no seu momento hoje, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Amém. E se Deus tem permitido essas coisas, é porque Deus está sabendo que tem que acontecer essas coisas. Amém. E mais para frente nós vamos ver o sonho de Deus, aquilo que Ele tem sonhado, os planos e projetos dele se concluindo na nossa vida. Aleluia. Então não desespera não. Aquete o seu coração, fique em paz, crendo que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância, por mais difícil que ela possa parecer. E tudo isso é um aprendizado. Vocês podem ter certeza que nós vamos sair dessa situação muito mais fortes e fortalecidos. Em nome de Jesus. Muito mais fortes e fortalecidos em Deus. Em nome de Jesus. Assim como é o título, que é super importante essa noite, o nosso destino não está nas mãos de homens, mas de Deus. O seu destino não está nas mãos de homens, mas Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Para de colocar poder demais no homem. Quem detém todo o poder da terra é Deus. E quando Ele fala quieta e para, é Ele que faz. É Ele que vai fazer, é Ele que vai prover. Para de achar que homem é poderoso demais. Quem é poderoso demais é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que dar poder a quem é direito. Nós temos que orar, que buscar, que clamar. Mas aquele que dá a última palavra é Deus. Pode o homem tentar o que ele quiser. Ele pode tentar fazer o que ele quiser. Mas se Deus tocar nele e falar, chega, quieta. Assim como ele faz com os ventos, tem que chegar. Aleluia. Tem que aquietar, tem que parar. E a nossa função, o nosso papel é orar, é buscar, é clamar, é jejuar e falar, Deus, quem governa a minha vida é o Senhor, e homem nenhum tem poder para decidir o meu destino. Meu Amém. Destino é do Senhor. Glória a Deus. Quando você vira essa chave, parece que fica tão clara as coisas. Deus virou a chave no meu coração dessa palavra. Parece que ficou tão claro, tanta coisa que não estava claro. Aleluia. Vira essa chave do seu coração. Confie em Deus, somente em Deus. Entrega a sua vida, seus caminhos, a sua mente, seu coração, o seu trabalho, tudo nas mãos do Senhor e fala, Deus governa. Aleluia. Deus governa minha vida, governa meu trabalho, governa minhas atitudes, governa minha boca, governa meu coração, governa meu corpo, os meus olhos, os meus ouvidos. Vamos parar de ouvir notícia ruim e vamos encher o nosso coração de bênção. Amém. Vamos encher o nosso coração de boas notícias, de paz. E você vai falar, nossa, mas aonde que eu vou ver boas notícias? Aonde que eu vou ver, né, sendo que tá tudo bagunçado? Aqui, ó. Olha o tanto de história abençoada que nós temos aqui, de vitórias, de bênção do Senhor. Amém. Que é um livro melhor do que esse para você ler, encher seu coração de fé. E uma pessoa também que nós podemos aprender muito com ela é Ana. A história de Ana, quando fala que Ana era uma mulher estéril. E eu creio que todos nós, né, pelo menos a maioria conhece a história de Ana. Que Ana, quando eles iam visitar o templo de ano em ano para sacrificar, para glorificar o Senhor, quando seu marido ia e levava, Penina ficava lá humilhando e amolando porque ela não tinha filhos. E ela sempre chorava e voltava triste. E ela falou pro seu marido um dia assim, Eucana, me dá filhos, senão eu morro. Ela colocava a responsabilidade disso no marido. Ela confiava que ele tinha poder para mudar essa situação e só chorava e lamentava. Mas a partir do momento que ela viu em Deus, viu que Deus podia mudar a sua história, começou, em vez de lamentar, ela sentou lá
no templo e foi orar e buscar em Deus a resposta, ela recebeu sua vitória. Amém. Então nós temos que parar de colocar nossas esperanças, nossas expectativas no governo, em Deus. E eu sei que a gente depende das respostas dele, mas nós temos que buscar em Deus para que Deus gere no coração dele essas respostas, que muda coração endurecido. Deus muda coração endurecido. Aleluia. Vamos orar para que Deus transforme esses corações de pedra em coração de carne, em coração amoroso, em coração incorruptível. A partir do momento que nós confiamos que é Deus que muda nossa história, não o homem, tudo muda, tudo é transformado, a nossa visão é aberta e transformada. Deus pode, e eu creio que Deus vai, no tempo determinado por Ele, quando se cumprir aquilo que Ele tem que fazer, tudo vai chegar no lugar e você não vai perecer, você não vai afundar. A palavra do Senhor fala que Ele cuida de nós, que independente do lugar que nós estejamos, se nós estejamos no deserto, se nós estejamos em qualquer lugar, que Ele não vai deixar a gente perecer, Ele cuida dos seus. Amém. E você é filho do Senhor, Aleluia. você é filha do Senhor, então Amém. Ele cuida de você. Amém. Creia nisso. Coloque a sua esperança em Deus e pare de colocar a sua esperança em homens. Essa palavra tem que, assim, transformar o nosso coração essa noite. Nosso destino não está nas mãos de homens, mas de Deus. Amém. Então coloque a sua esperança, sua expectativa e a sua fé nas mãos de Deus, que é Ele que cuida de você. E é Ele que vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham uma noite abençoada. Que vocês recebam dos céus tudo aquilo que Deus tem preparado para você, porque muitas vezes nós terminamos a ministração, mas o Espírito Santo de Deus, ele não foi embora. Ele está aí na sua casa, ele está aqui, ele continua gerando no nosso coração. Que todo espírito de ansiedade seja destruído em nome de Jesus. Toda tristeza, toda falta de fé, tudo aquilo que tem te deixado triste, que tem te deixado achando que não vai ter jeito, que não vai ter fim, que não vai ter... Vai ter sim. Pode ter certeza que vai ter sim. Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa, e basta uma situação caótica para Deus fazer um milagre. É verdade. Creia que é lá que Deus faz um milagre. É quando você precisa. Quando você não precisa de Deus fazer milagre. Mas se você está precisando de um milagre na sua vida hoje, creia Amém. que Deus pode fazer Aleluia. um milagre na sua vida hoje. Amém. Se você está doente, se você está desesperançoso, seu casamento acabou, não importa. Deus pode mudar. Deus pode mudar toda e qualquer circunstância, por mais terrível que ela seja, por mais improvável aos nossos olhos que ela seja. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha estar indo de encontro a cada Sim, filho meu seu Deus. nesse momento. É Pai. verdade, Jesus. Que o Senhor venha estar tocando da cabeça até a ponta dos pés, Sim, ó meu Pai. Deus, faça isso, De Senhor. cada filho seu que está Sim, assistindo meu essa Deus, live e visita, aquele que Senhor, vai visita. assistir depois também. Sim, meu Porque Deus. várias pessoas vão ser alcançadas com essa palavra depois. Que o Senhor venha estar tocando, meu Pai, de Sim, uma forma por amor ao teu sobrenatural. nome, Senhor. Todo espírito cansado, Faça todo isso, espírito Pai. abatido, todo espírito de ansiedade, toda tristeza, todo Sim, espírito meu de Deus, só o infecção, de Senhor inflamação, pode de libertar. enfermidade, seja Sim, repreendido, meu Deus, seja em nome destruído de em Jesus. nome de Jesus. Graças a Deus. Receba aí na sua casa, receba aí no seu lar o refrigério do Espírito Amém, Santo nós de recebemos. Deus. A brisa que é soprada do Espírito Santo de Deus, que vem trazer alívio, que vem trazer paz, que vem trazer sossego, ó Pai. Aleluia. Receba a paz do Senhor que excede Amém. todo e qualquer entendimento humano aí no Amém. seu lar. Amém. Glória Fique a em Deus. paz, fique tranquilo, Amém. fique abençoado, crendo que você tem um Pai. Não é um Deus inalcançável que você não pode tocar, mas é um Deus que toca na gente, é um Deus que fala com a gente, é um Deus que muda as circunstâncias, é um Deus, é um Pai, Aleluia. é um Pai, é o Papai. Aleluia. É o papai que cuida de nós, é o Glória papai a que nos Deus. abraça, é o papai que nos acalenta, é o papai
que quando nós estamos chorando, nós estamos no momento mais difícil da nossa vida, e Ele vai lá e dá um toque no coração e aquilo tudo passa. Receba o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida agora nesse momento. Em nome de Jesus. E fique em paz, crendo que vai dar tudo certo. Aleluia. No momento de Deus, no momento determinado por Deus. Sim, Ele vai vir com o escape cremos, e vai vir Jesus. com a solução. E tudo vai chegar no lugar em nome de Jesus. Amém. Glória amém. a Deus. Aleluia. Talvez aí tem muitos Josés nos assistindo, né? Muitos José que viveu essa história, que vive essa história, né? Amado pelo pai, enciumado pelos irmãos, e ali acontece toda essa história na vida desse jovem, desse menino. Mas Deus é maior, né? Que ele foi vendido, lançado na prisão e depois se tornou esse grande homem, esse grande governador. O propósito de Deus para alimentar até a sua família foi bênção para a sua família. E quantos Josés, né? Que sonha, que tem sonhado. Quantos Josés, né? Que às vezes deixa que o sonho morra. Não deixe, né? Assim como Deus fez na vida de José, vai fazer na sua também. Vai fazer na minha também. Amém. Louvado seja por essa palavra abençoada. Amém, queridos. Glória a Deus. Amanhã nós temos mais palavra. Amanhã nós temos mais bênção. Nós temos aqui você que já preparou o seu copo com água. Você que já aí colocou. Hoje eu fiquei muito feliz que eu ouvi mais um testemunho. A pessoa estava com uma infecção terrível de urina e ela foi totalmente curada tomando a água. Louvado seja Deus. Esse é nosso Deus. E pela fé nós tomamos atitude e consagramos a nossa água. E o Senhor manifesta o seu poder, colocando as suas virtudes, colocando cura, transformação, sabedoria para nós. Que essa noite você possa tomar essa água crendo. Senhor, nós consagramos de todo o nosso coração, Senhor, esse elemento água. E cremos também que muitas vidas serão curadas, muitas vidas serão renovadas, tocadas pelo seu poder, pela tua presença, através dessa água abençoada, Pai. Que todos nós possamos tomar, crendo de todo o nosso coração. E aonde vier uma doença, uma enfermidade, uma tristeza, uma angústia, Senhor, os sonhos que morreu sejam ressuscitados. Vidas sejam restauradas e curadas para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos tomar a nossa água, crendo de todo o nosso coração. Vocês, criança também, que têm incentivado o papai e a mamãe, colocar a aguinha que está tomando junto com a pastora. Que Deus te abençoe, que você seja curada, que você receba muita alegria, muitas virtudes de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero apresentar, né, queridos, como todos os dias nós apresentamos aqui, as empresas, né, de Franca, as empresas desses amigos que têm ligado e colocado aqui, deixado. Eu quero colocar diante do Senhor, nas mãos do Senhor, a empresa Bila Shop, Arteforma, BM Brasil, VTI Empreendimento Imobiliário, Vencer Imóveis, de Fiorena, Festa Magia, Fernando Castaldini, Avivarte, da Sandra e Luiz Felipe, Fernando Chimionato, o Flávio Júnior, e eu quero colocar também a Bela Ótica, né, da Camila, da família da Camila Bastianini, Carol Ribeiro, seu salão, Valcore, Marcelo Revestimento Interiores, Paulo César Rodrigues, Protec Fran Solução Agrícolas, Rede Japa Açaí, toda a Rede Japa Açaí, que todas as lojas que estão em Franca e fora de Franca, nas regiões, sejam visitadas pela mão do Senhor. A Rose Andrade Salão e Deixus Franca também. E nós colocamos também na mão do Senhor todas as autoridades que estão trabalhando no serviço essencial, na saúde, na área da saúde, na área da polícia, em todos os setores. Nós também queremos apresentar todos os comerciantes em geral, os patrões, os funcionários, os entregadores de mototáxi, os médicos, enfermeiras,
o presidente, os governadores, os prefeitos, os vereadores, todo o serviço de coleta da limpeza de Franca e de todas as regiões. Nós apresentamos diante do Senhor, entregamos a Deus, porque sabemos que Ele cuida de cada um. E também nós temos aqui todas as famílias que têm nos colocado o nome, entregado aqui. A lista já é bem grande e amanhã eu vou ler um por um, mas hoje a gente vai apresentar, como nós fazemos sempre na madrugada, apresentando a sua vida, a sua causa, o seu pedido de oração, né? O pedido de ontem, da transplante de medula, né? Essa pessoa precisa de um órgão compatível para que ela possa fazer esse transplante. Então nós oramos, né? É o nosso pedido de ontem. Eu não me lembro agora o nome, mas já está aqui, né? Para a gente poder estar orando e clamando. Amém, queridos? Pai querido, Pai santo, nós te entregamos todas essas famílias. As petições estão diante do Senhor. O Senhor que faz queimar sobre a minha mão. Senhor, todos esses nomes, o Senhor manifesta o seu poder, manifesta o teu fogo, que cada vida, cada corpo, cada mente receba agora do toque do teu Espírito Santo. O Senhor é fogo consumidor e como uma brasa viva toca agora sobre as enfermidades, sobre as situações que o teu povo está clamando, está pedindo, meu Pai, que eles sintam o fogo do teu Espírito a tocar, a queimar nesta hora, Senhor, a cada necessidade, haja solução, haja livramento, haja escape, haja resposta, os papéis que estão na justiça, os papéis que estão ali parados, que precisam de uma resposta, aqueles, Senhor, que precisa de uma resposta, que precisa da liberdade, que precisa, Senhor, estar sendo livre, tudo impedimento ali caia por terra, que as vidas que já estão com as suas causas ali na justiça, sendo julgadas, que haja libertação, que haja livramento e o Senhor possa cuidar, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te entregar e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Deus seja louvado. Amém. Eu recebo, eu creio que você também recebeu aí na sua casa, na sua vida. Amém. Até amanhã, se Deus assim permitir. Muito obrigada, Elaine. Até amanhã, boa noite. Boa noite, né? até amanhã. Todos tenham uma noite de sono tranquila, Amém. abençoada. Amém. Um sono, né? Abençoado. Abençoado. Crendo que Deus cuida de você todos os dias. Um grande beijo.